Ontem a gente estava fazendo algumas perguntas para a nossa autorreflexão, não é? Eu comentei com você que eu gosto de fazer perguntas porque dependendo da resposta que a gente tem, a gente consegue avaliar onde a gente está, né? Dependendo daquilo que eu pergunto e dependendo daquilo que eu respondo, eu consigo ter aí um guia daquilo que eu tenho que melhorar, daquilo que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo. Hoje eu tenho uma ou outra pergunta talvez, mas eu queria trazer algumas verdades para a gente refletir em cima delas. E em cima dessas verdades, você e eu podemos fazer essa pergunta e essa autoanálise, não é verdade? A primeira pergunta, né, que eu já vou começar fazendo, é se você acha que é possível existir um cristão ateu. Um cara que é crente ou que é cristão, que crê em Deus, mas que é ateu, que não crê em Deus. É um paradoxo essa frase, mas infelizmente existe, né? Parece piada, mas é sério. Tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas vivem como se Deus não existisse, né? Essas pessoas que se dizem cristãs e vivem como se Deus não existisse, há quem os chame de cristão ateu, né? Infelizmente. E infelizmente também a gente pode saber que não é só hoje que existem os cristãos ateus ou os crentes ateus. Eu prefiro falar crente ateu porque essa palavra crente ela tomou uma conotação muito genérica, né? Crente é quem crê. Então eu vou dizer crente ateu, né? Infelizmente isso já é de muito tempo. Aliás, Paulo, quando escreve para Tito, ele fala algo interessante, eu queria ler com você. Abra, por favor, a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16. Paulo estava escrevendo uma carta para Tito, falando com Tito de algumas pessoas que estavam pregando mentiras. E dá uma recomendação para Tito e uma explicação, né, sobre essas pessoas, os crentes ateus da época. Tito 1,16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então é basicamente o cara que enche a boca falando de Deus, falando que é isso, que é aquilo outro, mas as suas atitudes, a sua vida, os seus atos falam o contrário, negam aquilo que ele tenta afirmar, né? E caberia aqui uma pergunta, como eu disse, né? Será que eu não tenho sido... se eu não tenho contradizido... Como é que eu falo isso? Se eu não estou contradizendo, mudando a palavra vai ficar mais fácil, aquilo que eu prego, né? Se eu não estou vivendo o oposto do que eu prego, é algo que a gente pode pensar, não é verdade? E infelizmente, para aqueles que são crentes ateus, a palavra diz que são detestáveis diante de Deus, né? E principalmente a pessoa, ela se engana, sabe? A pessoa acha que está vivendo uma coisa que ela, no fundo, ela sabe que não é. Ela esconde isso de todo mundo, acaba escondendo de si própria. Já viu? Comentei ontem também, não sei se foi aqui ou se foi no meu G100, mas já viu gente que é tão mentiroso que acredita na mentira que conta? A pessoa pode se tornar um tipo de mentiroso desse, que acredita no que fala. Isso é muito triste, né? Aliás, a mentira por si só já é muito triste. Mas tem mais um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, do que Jesus falou em Mateus 15:8. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 15:8, nós vamos ler mais um textinho falando sobre esse tipo de crente, o crente ateu. Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito triste isso, né? Porque se esse é o meu caso, se esse é o seu caso, para quem esse texto se aplica, a gente pode perceber que a pessoa, na verdade, ela tem a Deus muito perto, né, na boca, na fala,
mas totalmente distante na vida. E porque ela não vive o Evangelho de fato, é óbvio que a vida dela não está dentro do propósito de Deus. É óbvio que a vida dela não reflete a glória de Deus. E, gente, se a gente não reflete a glória de Deus, se a nossa vida não é para a glória de Deus, se a nossa vida não está dentro do propósito da palavra, nós somos automaticamente pessoas frustradas, pessoas tristes. Não a tristeza pontual que essa acontece, né, como nós temos experimentado, infelizmente, durante esses dias, muitas tristezas, muitas dificuldades, mas a tristeza é aquela que não passa, aquele vazio, aquele buraco no meio do peito que nada preenche, né? Essas pessoas, elas estão presas à religião, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com o Senhor. E eu queria trazer algumas verdades para a gente refletir e para a gente também perceber como que a gente não deve ser e como que a gente deve ser, né? Para que a gente não seja cristão ateu, para que a gente não seja um crente ateu. Ou seja, para que a gente creia e pratique aquilo que nós cremos. Para que a gente tenha coerência em relação ao que nós falamos e ao que nós vivemos. A primeira verdade é mais ou menos aquilo que eu já falei nessa introdução, que é que há muitas pessoas que creem em Jesus, mas vivem como se não crescem, não é? Isso a gente já entendeu, a gente já sabia disso, não é novidade para ninguém, mas eu quero compartilhar com você o texto de 1 João 2, versículo 3 e 4. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 João 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Né? Então, será que as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu prego, aquilo que eu creio? É porque às vezes você fala pregar, pregar é quem está fazendo live, é quem está no domingo pela manhã pregando, é quem está evangelizando. Não. É aquilo que você crê. Aquilo que você diz crer. Não é? Você se auto-intitula cristão. Você tem uma vida coerente com aquilo com que você se auto-intitula? Essa pergunta, ela não é para julgar ninguém, não é para me julgar ou para te julgar. Não, é para a gente refletir. Onde nós estamos na nossa caminhada, não é? Será que nós estamos nos enganando ou será que nós estamos de fato no caminho correto? Porque a gente pode mudar de caminho, a gente pode parar, refletir e falar, poxa, errei, estou errando, estou agindo de uma maneira que não é legal. Vou mudar, posso mudar. Nós podemos decidir. Aliás, o tempo todo você e eu estamos decidindo, não é? Mesmo que a nossa decisão seja de não decidir. Você pode decidir que o outro faça o que ele quiser, né? E se submeter a isso. Mas é uma decisão sua. Então, quando a gente reflete sobre essas palavras, né, que elas têm um peso maior, a gente está falando de coerência, a gente está falando de coisas que talvez traga desconforto, mas é para a gente refletir e avaliar se a gente está, de fato, no caminho certo, da forma correta. A segunda verdade que eu queria compartilhar com você. Deus espera de você e de mim muito além do que apenas crer nele. Também parece óbvio, né? Pelo que a gente já falou, pelo que a gente já sabe também, é meio que óbvio. Mas ontem eu comentei, né, do Evangelho da Graça. Ontem foi meu dia de GESEM e eu tive a live. Talvez eu não lembre se eu falei na live ou não, mas vocês vão lembrar, com certeza. Mas se eu não falei na live, eu vou falar agora. A gente fica muito preso nessa questão da graça, às vezes, né, porque a gente é da comunidade da graça, e nós somos salvos pela graça, e são verdades, mas a gente às vezes usa isso como desculpa. Aí eu creio que eu fui salvo pela graça, então agora eu vou viver minha vida, né, de qualquer maneira, tanto faz.
E a palavra de Deus diz que não, que por causa da graça você foi transformado e essa transformação gera automaticamente mudança de comportamento. Você passa a agir de acordo com aquilo que você é. Então aquele que diz que vive na graça, mas vive fazendo desgraça, que vive uma vida oposta àquilo que ele diz crer, ele está se enganando, ele é mentiroso, é o que a Bíblia diz. Ele engana a si próprio. E, infelizmente, para ele, pode ter uma triste surpresa quando vê que, na verdade, não. Não é verdade? Bom, quando a gente simplesmente crê, a gente crê em Deus e pronto, acabou, é só isso. A gente, na Bíblia, né, a Bíblia nos compara ao diabo, aos demônios. É triste, mas é verdade, está lá em Tiago 2,19. Diz assim: você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, vamos sair desse negócio do crer somente. Crer é a primeira coisa. Depois disso tem muito mais para você e para mim. Cremos, mas e aí? A gente tem que saber que crer é diferente de conhecer. Você crê a Deus, mas você conhece? Você se relaciona com Ele? A gente tem que crer. Deus tem muito mais além disso. O crer é o momento inicial, é a primeira parte. Vem agora a segunda parte, que é consequência desse crer. Consequência do que nós cremos, da palavra que nós cremos. Então a gente sabe que a gente pode conhecer a pessoa de ouvir falar, talvez é o crer que alguém me contou e eu acreditei, beleza. A gente pode crer, né? A gente pode ter o conhecimento de Deus do passado, porque quando lá em 1985 tive uma experiência num evento e foi tremendo e acabou. Pronto, essa é a minha experiência, eu fico lembrando dela com saudosismo, com nostalgia, e Deus tem muito mais do que isso para você e para mim. E também a gente tem o conhecimento pessoal, o conhecimento íntimo, que ele é constante, ele é crescente, é o conhecer de andar junto, é o conhecer de andar o tempo todo. Esse sim é o conhecer que Deus tem para você e para mim. Então a gente vai crer, vai conhecer, né? E conhecer como? Andando. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você, que é muito importante, é uma promessa de Deus para você, uma promessa de Deus para mim. Deus promete se revelar a quem o busca com sinceridade. Presta atenção na palavra sinceridade, tá? Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E no Salmos 63, do 1 ao 4, diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Esse salmo ele tem que ser verdade na nossa vida. Ele precisa ser verdade na minha e na sua vida. Nós temos buscado a Deus com intensidade, com sinceridade, com desejo ardente de nos relacionarmos com Ele. Porque a palavra diz que se nós o buscarmos, Ele se revela a nós. E se isso ainda não aconteceu, a gente pode sim se perguntar: temos buscado ao Senhor com toda a nossa força, com sinceridade, de todo o nosso coração? Nós, quando buscamos a Deus de todo o coração, a gente deixa de ser um número na estatística, né? A gente deixa de ser um crente e a gente passa a ser um amigo de Jesus, né? A gente passa a ser um discípulo de Jesus. E eu não sei você, mas eu prefiro ser discípulo, eu prefiro ser amigo, do que ser um cara que... Então eu lembro que Jesus passou por essa rua aqui um dia, ele até curou uma pessoa ali, estava lá... Ah, Jesus tem muito mais para nós, muito mais para mim, muito mais para você do que uma vida de lembranças, uma vida de ouvir falar,
Não, Ele tem uma vida de intimidade, de relacionamento comigo e com você. E uma última verdade que eu quero compartilhar com você, certamente existem muito mais, mas dentro do nosso tempo, eu separei mais uma verdade para compartilhar com você. Um cristão autêntico, um cristão, ele nunca vai aceitar viver como se fosse um cristão ateu. Isso é importante da gente parar para pensar, porque a realidade é que uma vez que a gente experimenta a autenticidade do Evangelho, uma vez que a gente experimenta o relacionamento íntimo com o Senhor, a gente não quer voltar atrás, a gente não quer ser crente do passado, crente disso. A gente tem que ter, a gente tem que saber que a gente tem que continuar buscando a Deus. Não tem como viver sem buscar a Deus. A nossa vida, ela é transformada. As nossas prioridades, que eu gosto tanto de falar, eu falo em praticamente todas as lives que eu já ministrei, eu falo em praticamente todos os G100s, que as nossas prioridades, elas têm que estar alinhadas às prioridades do reino de Deus. E através do relacionamento com Jesus, elas vão ser transformadas. Elas são transformadas automaticamente, porque primeiro eu sou, e porque eu sou, eu faço, né? Você não precisa ensinar um passarinho a comer alpiste. A natureza dele é essa. E você também não precisa tentar ensinar um urubu a comer alpiste, porque a natureza dele não permite que ele haja dessa maneira. E se a nossa natureza é transformada com a nova vida em Cristo Jesus, essa transformação, ela produz frutos para a vida eterna, para você e para mim. E nós precisamos sim, conscientemente, racionalmente, refletir, pensar, questionar a nós mesmos, para saber onde nós estamos, para saber se a gente está indo para o lugar que a gente quer, não é? E para isso nós temos a palavra de Deus, para isso nós temos uns aos outros, para isso nós temos tanto conteúdo, tanta informação disponível para que nós possamos estudar, andar juntos, né? Ontem eu comentei sobre a bênção da tecnologia, que quando houve a gripe espanhola, não sei se você conhece a história, né? A gripe espanhola aconteceu há pouco mais de 100 anos, se eu não estou enganado, numa época que a tecnologia não permitia esse contato que nós estamos tendo. Nós precisamos aproveitar esses meios, essas bênçãos que o Senhor trouxe a nós, bênção para aqueles que utilizam de maneira correta, de maneira equilibrada, mas aproveitar essas bênçãos para sim sermos edificados pela palavra, sim, para estudarmos mais a palavra, para nos aproximarmos mais uns dos outros também, por que não? E nos aproximarmos também do Senhor, do nosso relacionamento com Ele, né? Quando nós vivemos uma vida nova, transformada e renovada, a gente olha para Deus como sendo o nosso Pai. Você já percebeu que quem não é cristão, ou quem é cristão ateu talvez, né? Sem julgamento nenhum, por favor, me entenda bem, mas a pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela olha para Ele como Deus, como o Senhor, como a pessoa que está lá no alto e ponto, acabou. É verdade? É verdade, mas é só isso? De maneira alguma. Se você tem um relacionamento transformador, um relacionamento novo com o Senhor, um relacionamento de intimidade, você passa a olhar para Ele como Pai. E não só como Pai, porque talvez o seu pai biológico, né, ou aquele que te criou aqui na Terra, não tenha sido um pai com uma boa referência. E talvez você tenha algum trauma por causa disso. A questão é que o nosso Deus é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso, que nos disciplina sim, mas com amor, para que nós alcancemos a maturidade. Não castigando, não com raiva. Esqueça isso, não existe esse Deus perverso, esse Deus apontador de dedo que está olhando e não. A palavra de Deus diz que não, a palavra de Deus diz que Deus é nosso Pai, amoroso, cuidadoso, que nos ama, zela por nós, tem prazer em nos abençoar. É esse Deus que é o nosso Pai. Amém?
Mas para a gente finalizar, a gente tem que pensar num caminho a percorrer. Porque a gente já sabe que a gente precisa assim de crer, né? E o título da live é Crer e Praticar. Então, se eu creio apenas, pelo menos no título da live está claro que eu preciso também praticar, né? E quando você lê a Bíblia, você vai ver que é isso mesmo. Aquele que crê somente, Tiago fala lá, você crê que só existe um Deus? Grande coisa, né? Os demônios creem e tremem. Tem crente que está pior do que os demônios, porque nem tremer não treme, crê e tá tudo bem. Gente, a gente precisa sim ter atenção, porque existe um caminho a percorrer. Primeiro a gente vai crer. Primeiro tem que crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse crer, ele é tão poderoso que ele nos leva a ter fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, nós precisamos da palavra, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus, sabe? Que é outra coisa importante também. Crente ateu gosta de estudar a Bíblia, crente ateu gosta de estudar e ver que é assim, que é assado, porque é isso, mas não gosta de obedecer. E uma das coisas que eu aprendi há alguns anos, e eu tenho buscado muito isso para mim, porque eu gosto de estudar, eu amo saber, eu amo entender, mas hoje eu fico preocupado mais em, cara, legal isso, mas eu estou praticando o que é simples, o que eu já tenho certeza, aquilo que não tem discussão, aquilo que não tem dúvida, estou praticando, estou executando, porque aí eu não sei se tem que fazer assim, se tem que fazer assado, porque a Bíblia tem a linha teológica. Tá, mas a palavra de Deus fala que nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Existe alguma dúvida em relação a isso? Não existe dúvida. Vamos nos amar uns aos outros como Cristo nos amou? A palavra diz que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento. Existe alguma dúvida em relação a isso? Alguma contradição? Não existe. Vamos amar a Deus. Vamos buscá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento? Vamos buscar o reino de Deus? Sabe, se a gente começar a praticar aquilo que a gente já crê, as coisas vão ser novas na nossa vida. E apesar de muitas vezes a gente esperar uma coisa mística acontecer, a palavra de Deus é muito simples. E Deus trabalha comigo e com você na base da decisão. Aquilo que você decidir, o Senhor vai respeitar. Se você falar assim, não quero, não. Eu prefiro ser frequentador de igreja, prefiro ser o cara que participa aqui e tal, mas que minha vida eu que levo, do meu jeito. É uma opção sua, é uma decisão, né? Mas se você decidir viver uma nova vida em Cristo Jesus, assim você vai muito mais longe, principalmente porque você vai viver não para o agora somente, mas para a eternidade. E a eternidade é uma palavra que talvez não expresse, né? A gente não consiga perceber a grandiosidade disso. Mas pega então 120 anos, que é o que a Bíblia diz que a gente vai viver, né? Até 120 anos, multiplica isso aí por 1000. Pensa aí se isso é um número bom para se viver. Multiplica por 1000 de novo, vê se é uma quantidade de anos interessante a se viver, e vai multiplicando por 1000. Você vai estar muito aquém da eternidade, né? Então, a gente precisa ter prioridades certas para o tempo certo, né? Nosso foco está onde? Aqui, nos próximos 100 anos, nos próximos 90 anos, ou a gente está com foco na eternidade? Que a nossa vida seja coerente com aquilo que a gente crê, né? Que a gente seja de fato praticante da palavra e não apenas ouvinte, como a Bíblia nos ensina. Porque o Senhor tem grandes coisas para você, tem grandes coisas para mim, de acordo com a sua maravilhosa vontade. E que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia, que Ele seja abençoado por ti e que você e eu possamos crer sim, mas praticar também aquilo que o Senhor tem trazido a nós através da sua palavra. Amém, queridos?